Sobrou alguma comida, dona? A faca no ar. O tomate pela metade. Ela conhecia aquela voz. Virou devagar e o coração quase parou. Era ele, 32 anos depois. Cabelo branco, rosto enrugado, roupa suja. Mas era ele, o homem que tinha salvado a vida dela. Dona Lourdes tinha 63 anos. Cozinheira do restaurante Sabor da Terra havia 15 anos. Melhor moqueca da cidade. Fila na porta todo fim de semana. Ela acordava às 5 da manhã. Preparava o tempero, limpava o peixe, fazia tudo do jeito que aprendeu com a avó. Tinha mãos calejadas, queimaduras de frigideira, cheiro de alho que não saía nem com sabonete, mas tinha orgulho, porque cada prato que saía daquela cozinha levava um pedaço dela. Naquela quinta-feira, ela estava preparando o almoço quando ouviu a voz na porta dos fundos, a porta que dava para o beco, por onde chegavam as entregas, e por onde às vezes apareciam pedintes. Sobrou alguma comida, dona? Dona Lourdes ia responder sem olhar, como sempre fazia. Um prato, um copo d'água, tchau. Mas quando virou, o mundo parou. Aquele rosto, mais velho, mais cansado, mais quebrado. Mas aquele rosto. Professor Álvaro. O que Dona Lourdes não sabia é que aquele mendigo na porta dos fundos tinha sido 32 anos atrás a única pessoa que acreditou nela. E nos próximos minutos ela ia devolver isso, de um jeito que ele jamais imaginaria. 32 anos atrás, Dona Lourdes tinha 15 anos. O nome dela ainda era só Lourdes, sem o dona, sem respeito, sem nada. Ela morava num barraco de madeira, 5 irmãos, mãe faxineira, pai alcoólatra que sumia semanas. Lourdes trabalhava, vendia bala no farol, catava latinha, ajudava a mãe com o que podia e estudava. À noite, escola pública, caderno emprestado, caneta que catou no chão do ônibus. Mas estudava, porque a mãe dela dizia: estudo é a única coisa que eles não podem tirar de você, minha filha. Na escola, Lourdes era invisível. Sentava no fundo, não falava, entregava os trabalhos e sumia. Até que o professor Álvaro chegou. Professor de História, 50 e poucos anos, óculos grossos, voz firme mas gentil. Ele dava aula diferente, não só decoreba, fazia a turma pensar, discutir, questionar. Um dia, ele passou um trabalho. Escreva sobre uma injustiça que você viu. Lourdes escreveu 5 páginas, à mão, letra torta, mais 5 páginas, sobre o dia que viu a mãe sendo humilhada na casa onde trabalhava. Chamada de burra, de incompetente, na frente dela. Professor Álvaro leu, e na aula seguinte chamou ela. Lourdes, fica um pouco depois da aula. O coração dela acelerou. Pensou que tinha feito algo errado. Ficou. Os outros saíram. Ela sozinha, ele na mesa dele. Lourdes, eu li seu trabalho. Ela abaixou a cabeça, esperando bronca. É o melhor texto que eu já li nessa escola em 20 anos. Ela levantou os olhos, sem acreditar. Você escreve com verdade, com alma. Você tem um talento raro, mas eu escrevo tudo errado, professor. Erro se corrige. Talento não se ensina. E você tem. Ele colocou o caderno dela na mesa. Quero que você continue escrevendo, todo dia, sobre o que você vê, o que você sente. Promete? Lourdes acenou, com lágrimas nos olhos. Prometo. E ela cumpriu. Durante 2 anos, Lourdes escreveu. Cadernos e mais cadernos. Professor Álvaro lia, corrigia, incentivava. Ele pagou a inscrição dela no vestibular, do próprio bolso. Porque a família não tinha. Você vai fazer letras, Lourdes, vai ser professora, vai ensinar outros como eu ensinei você. Lourdes passou, bolsa integral. Chorou no dia do resultado. A mãe chorou. Professor Álvaro chorou. No último dia de aula, ela foi agradecer. Professor, eu não sei como agradecer. O senhor mudou minha vida. Ele sorriu. Você mudou a sua vida, Lourdes. Eu só mostrei o caminho. Ela entrou na faculdade. Primeiro ano foi difícil,
Mas ela aguentou. Segundo ano, a mãe adoeceu. Câncer. Lourdes trancou a faculdade. Foi trabalhar, cuidar. A mãe morreu 6 meses depois. Lourdes tentou voltar, mas a vida não deixou. Irmãos pequenos, contas, fome. Ela foi trabalhar. Limpeza, depois cozinha. Descobriu que tinha jeito. Foi subindo, mas nunca mais viu o professor Álvaro. Tentou procurar. Anos depois, ninguém sabia dele. Diziam que tinha se aposentado. Sumido. Lourdes guardou a dor de não ter agradecido direito, de não ter se tornado o que ele sonhou. E a vida seguiu. Até aquela quinta-feira. Dona Lourdes ficou parada, olhando para ele. O mendigo na porta dos fundos franziu a testa. A senhora tá bem? Ela piscou. Voltou. Professor Álvaro? O homem parou, confuso. Como? Como a senhora sabe meu nome? Dona Lourdes deu um passo à frente. Sou eu, Lourdes. Lourdes Maria da Silva. O senhor foi meu professor em 1993. Álvaro olhou para ela, tentando lembrar. E então? Lourdes. A voz saiu baixa. A Lourdes que escrevia. Ela acenou, com lágrimas já descendo. Meu Deus! Lourdes! Ele deu um passo, tropeçou. Dona Lourdes correu. Segurou ele. Calma, calma, vem, senta aqui. Ela puxou uma cadeira, do lado do fogão. Sentou ele. Álvaro estava tremendo. Não era de frio, era de emoção, de surpresa, de algo que ele não entendia ainda. Dona Lourdes ajoelhou na frente dele. Professor, o que aconteceu? Como o senhor? Ele olhou para as próprias mãos, sujas, tremendo. É uma longa história, Lourdes. E ele contou. Depois que se aposentou, Álvaro tinha investido tudo que tinha numa pequena livraria. Sonho antigo, vender livros, incentivar leitura. Foi bem por 3 anos. Depois a crise. As vendas caíram, livraria fechou. A esposa tinha morrido 2 anos antes. Filhos moravam longe, em outro estado. Tinham oferecido ajuda. Ele recusou. Orgulho. Começou a beber, pouco no começo. Depois mais. Depois muito. Perdeu o apartamento. Foi morar num quarto alugado, depois num albergue, depois na rua. Fazia 4 anos que estava nas ruas. Os filhos não sabiam. Ele tinha cortado contato. Vergonha. Dona Lourdes ouviu tudo, cada palavra, segurando a mão dele. Quando ele terminou, ela disse, o senhor vai tomar um banho, comer alguma coisa, e a gente vai resolver isso. Professor, eu não posso aceitar, O senhor pode, e vai. Ela se levantou, gritou para o salão. Carlinhos, vem aqui. O garçom apareceu na porta da cozinha. Sim, Dona Lourdes, esse senhor aqui é um amigo meu. Quero que você leve ele no banheiro dos funcionários. Deixe ele tomar um banho. Tem roupa limpa no armário, uma calça, uma camisa, traz para ele. Carlinhos olhou para o mendigo. Hesitou. Dona Lourdes encarou. Agora, Carlinhos. Sim, senhora. Enquanto o professor Álvaro tomava banho, Dona Lourdes preparou um prato. Não um prato qualquer. O melhor prato que ela sabia fazer. Moqueca, com peixe fresco, camarão grande, tempero da avó, pirão cremoso, arroz soltinho. Colocou na mesa dos fundos, a mesma onde os funcionários comiam. Professor Álvaro voltou, cabelo molhado, roupa limpa, cheirando a sabonete. Parecia outra pessoa. Dona Lourdes apontou para a cadeira. Senta. Come. Ele sentou, olhou para o prato e começou a chorar. Não de tristeza, de algo maior, de ser visto de novo, de ser tratado como gente. Come, professor, com calma. Tem mais se quiser. Ele comeu, devagar no começo, depois mais rápido. Estava com fome, muita fome. Dona Lourdes sentou na frente dele. Professor, o senhor tem onde ficar hoje à noite. Ele balançou a cabeça. Então vai ficar na minha casa. Lourdes, eu não posso. Pode. Eu moro sozinha. Tenho um quarto de hóspedes. Pequeno, mas tem cama. Tem cobertor. É seu, mas não tem mais. O senhor fez por mim há 32 anos. Agora é minha vez. Professor Álvaro não conseguia falar. Dona Lourdes continuou.
E amanhã a gente vai ligar para os seus filhos. Eles precisam saber onde o senhor tá. Ele abaixou a cabeça. Eles não vão querer saber de mim. Vão sim, eles são seus filhos. Naquela noite, professor Álvaro dormiu numa cama. Pela primeira vez em 4 anos. Dona Lourdes tinha dado lençol limpo, cobertor, travesseiro macio. Ele deitou e chorou no escuro. Não de dor, de alívio. No dia seguinte, Dona Lourdes ligou para os filhos dele. Teve que insistir. O número tinha mudado. Ela ligou para a antiga escola. Conseguiu o contato. Quando finalmente conseguiu falar, ela disse: "Meu nome é Lourdes. Sou amiga do seu pai. Ele está comigo e ele precisa de vocês." Silêncio do outro lado. "Meu pai." A voz de um homem emocionada. "A gente procurou ele por 2 anos. A gente achou que ele tinha. Ele está vivo e está me esperando." 2 dias depois, os filhos de Álvaro chegaram. De avião, de outro estado. Quando viram o pai, desabaram. Abraçaram, choraram. "Perdão, pai. Perdão por não ter procurado mais. Por não ter insistido." Professor Álvaro balançou a cabeça. "A culpa é minha. Eu que me escondi." O filho mais velho olhou para Dona Lourdes. "A senhora salvou nosso pai." Dona Lourdes balançou a cabeça. "Ele salvou a minha vida há muito tempo. Eu só devolvi. Os filhos levaram Álvaro embora, de volta para a cidade deles. Tratamento, desintoxicação, terapia. Antes de ir, ele abraçou Dona Lourdes. "Obrigado, Lourdes, por tudo." Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. "Obrigado, senhor professor, por ter acreditado em mim quando ninguém acreditava." Ele sorriu. Aquele sorriso de 32 anos atrás. "Você virou professora, Lourdes. Só que sua sala de aula é uma cozinha e seu ensinamento é cuidado." 2 anos se passaram. Professor Álvaro se recuperou. Parou de beber. Voltou a viver. Não voltou a dar aula. A idade não deixava. Mas começou a escrever. Um blog. Sobre educação, sobre segundas chances. Ele e Dona Lourdes mantiveram contato. Ligações, mensagens, visitas. Num domingo, ele apareceu no restaurante. Com os filhos, com os netos, Lourdes. Ela saiu da cozinha. Viu ele, sorridente, saudável, vivo. Abraçaram. "Vim almoçar e trazer uma coisa para você." Ele entregou um pacote. Dona Lourdes abriu. Era um livro. O título: A Professora da Cozinha, por Álvaro Mendes. Ela olhou para ele, sem entender. Álvaro sorriu. "Escrevi sobre você, sobre o que você fez. Sobre como uma faxineira se tornou cozinheira. Sobre como você salvou um velho professor perdido. Sobre como bondade volta." Dona Lourdes abriu o livro. Leu a dedicatória. "Para Lourdes, que me ensinou que nunca é tarde para ser salvo. E nunca é tarde para salvar." Ela fechou o livro. Abraçou ele de novo, chorando. O restaurante inteiro parou para ver. Álvaro se virou para os filhos, para os netos, para os clientes. "Essa mulher aqui salvou minha vida, literalmente, e eu quero que todo mundo saiba." As pessoas começaram a aplaudir. Dona Lourdes limpou as lágrimas. "Professor, o senhor exagera." Ele balançou a cabeça. "Não exagero. Falo a verdade. E a verdade é que você podia ter me dado um prato de comida e ter me mandado embora. Como todo mundo fez durante 4 anos." Ele segurou a mão dela. "Mas você me reconheceu, e mais que isso, você me viu como ser humano, como a pessoa que eu fui e a pessoa que eu ainda podia ser." Dona Lourdes sorriu. "O senhor fez isso por mim primeiro, professor, há 32 anos, quando eu era ninguém. Você nunca foi ninguém, Lourdes. Você sempre foi alguém. Eu só te lembrei disso. Hoje, professor Álvaro tem 79 anos, mora com o filho. Vê os netos crescerem, escreve seu blog e toda quinta-feira almoça no restaurante Sabor da Terra. Sempre pede moqueca e sempre vai até a cozinha, abraçar a cozinheira que o salvou. Dona Lourdes tem 65 anos agora, ainda acorda às 5, ainda tempera o peixe, ainda faz a melhor moqueca da cidade.
Mas agora, na parede da cozinha, tem uma foto emoldurada. Ela e professor Álvaro, no lançamento do livro dele. Os dois sorrindo. Duas pessoas que se salvaram em momentos diferentes, da mesma forma. Vendo o humano. Não a roupa, não a situação, não o erro. O humano. E às vezes é isso que a gente precisa. Ser visto. Não pelo que perdemos, mas pelo que ainda somos. Porque a gente nunca deixa de ser. A gente só esquece. Até que alguém lembra e diz: eu te reconheço. Eu sei quem você é, e você ainda importa. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe essa história. Porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.